From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos nesta programação mais uma vez juntos, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E estamos meditando no livro de Êxodo, no seu capítulo 18. E meus irmãos, minhas irmãs, quando nós somos revelados na mensagem, nós não ligamos para o que as pessoas falam, nos chamam de seita, falam falso profeta, mas nós não temos vergonha da mensagem. Pelo contrário, nós ficamos felizes em ser um escudo para a mensagem do profeta de Deus para esta era, mesmo com a zombaria. Muitos rejeitam porque não querem ser ridicularizados, não querem ficar do lado dos poucos desprezados do Senhor, mas nós estamos felizes e contentes, pois nós temos sido honestos em nosso coração e nós temos aceitado a revelação de Deus, que é a mensagem deste profeta para esta era. Que você também possa, você que me ouve nesta hora e ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como a Escritura nos ensina, que você possa, que Deus possa te revelar isto em seu coração. Então nós vamos agora ler Êxodo capítulo 18, do verso 7 até o verso 12, que diz assim: Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Na nossa última programação, meditando do verso 1 até o verso 6, nós vemos a chegada da família de Moisés, o sogro dele chegando com a sua esposa Zípora, com os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, e meditamos sobre a importância, a influência espiritual de um pai, de uma mãe em seu lar e na formação da sua família. Aqui, a partir do verso 7, a gente vê os 2 se alegrando. Eles entrando na tenda, nós falamos um pouco disso na última programação, mas aqui estão eles entrando na tenda. E Moisés, verso 8, Moisés começa a contar para o seu sogro tudo o que Deus havia feito. E observe, Deus fez isso por amor de Israel. Tudo que Deus fez contra Faraó, contra os egípcios, cada praga que caiu, foi juízo para Faraó por desobedecer a palavra de Deus, porque quando nós não obedecemos
a mensagem que Deus envia através de um profeta, nós então estamos sujeitos ao juízo de Deus. Vamos repetir. Se você não se atenta, se você não observa a palavra de Deus através do profeta, você está sujeito, então, ao juízo. Você está sujeito ao juízo de Deus. Ó, irmãos, foi juízo de Deus aquelas pragas contra Faraó. Mas, por outro lado, olha como que este quadro é lindo. Por outro lado, foi por amor a Israel. Amor a Israel. Quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma circunstância difícil, lembre-se que Deus, o Deus do amor, está com você. E Ele vai te livrar de todas as aflições. Assim como livrou Israel também. Nós estamos no verso 8. O Deus de amor te livra das aflições. Esse livrar das aflições, muitas vezes, é passar com você pela prova. É estar transformando a água amarga em água doce. É que na hora do alimento, da fraqueza espiritual, Ele mandar o pão do céu para você comer. Na hora que você está seco espiritualmente, quando você está sedento espiritualmente, Ele providencia a água da rocha para que você possa beber. Como este quadro é maravilhoso! Deus de amor cuida de nós em todas as nossas aflições e nos livra. No verso 9, nós vemos Jetro se alegrando. O coração dele se enche de alegria, de ouvir Moisés contando, testemunhando de tudo aquilo que Deus havia feito para o bem de Israel. Oh, como é gostoso quando você se envolve com pessoas que testemunham do bem que Deus fez na vida delas, de como Deus libertou, de como Deus fortaleceu, de como Deus animou. Como isto é maravilhoso! E Jetro, ouvindo tudo aquilo, o coração de Jetro foi enchendo de alegria, Jetro foi ficando feliz, alegre. E nós vemos, irmãos, o reconhecimento das maravilhosas obras de Deus. Moisés sabia o que Deus havia feito por ele. Você também deve ter consciência do que Deus faz por você hoje. Não é só o que Ele fez, mas é o que Ele faz. Quais maravilhosas obras Deus fez na sua vida? Você pode agora parar um pouquinho durante esta meditação e pensar assim: Senhor, quais foram as obras maravilhosas que o Senhor fez na minha vida também? Como o Senhor demonstrou bondade para Israel, o Senhor também demonstra bondade para mim. Eu quero celebrar as bênçãos de Deus derramadas sobre mim diariamente. Você tem celebrado as bênçãos que Deus tem derramado sobre você diariamente? Quando nós, irmãos, paramos de nos concentrar nos problemas, quando nós paramos de nos concentrar na vida dos outros, quando nós paramos de nos compararmos com os outros, quando nós paramos de dar ouvido ao que o diabo está falando, quando nós nos concentramos nas ações divinas, o nosso coração se enche de gratidão, se enche de louvor. Nós vamos falar como Davi falou: louvem o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e relatem as suas obras com regozijo. E é isso que nós queremos fazer também. É poder falar, relatar e contar as obras maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas também. Nós vimos a santificação,
a comunhão e a importância de se adorar em conjunto. Hoje muitas pessoas, depois desse evento de pandemia, muitas pessoas hoje não querem mais ir para a igreja, preferem assistir de casa, ouvir de casa, tendo condições de ir para a igreja. Jetro, quando soube que Moisés estava ali, ele não pensou duas vezes. Ele foi ali, ele queria ouvir, ele estava em comunhão, em santificação e comunhão, através da adoração conjunta. Os dois estavam ali, não falando de política, não falando de futebol, não falando de novelas, não falando de coisas de celular, de grupos de celular, de coisa suja, mas ele estava em santificação, porque ele estava ali ouvindo o servo de Deus, o profeta, contar das obras maravilhosas do Senhor. Eles estavam numa comunhão de espírito, numa adoração. E é assim que nós devemos estar na igreja, em santificação, em comunhão uns com os outros, em paz uns com os outros, ouvindo da palavra profética, comendo da palavra da hora. Como isto é maravilhoso! E eles estavam ali, então, recebendo do pão do céu. Sim, eles estavam ali comendo do pão do céu, irmãos, irmãs. Assim como Jetro saboreou o pão do céu junto com os filhos de Israel, nós também temos a oportunidade de receber o alimento espiritual que Deus nos oferece por meio de Cristo, o pão da vida que é Jesus. Este pão da vida que é Jesus está disponível para todos. Independente da sua condição hoje, pare de olhar para a tua condição e olha para Cristo. Nós devemos abraçar Cristo. E abraçando Cristo, nós esticamos os nossos braços, como nós ouvimos o profeta de Deus para esta era, nos falando na mensagem uma libertação total, que nós nos unimos entre nós, mas temos o nosso braço estendido para trazer as almas que ainda não foram reveladas, que ainda não conhecem esta mensagem. Você pode ser um instrumento de Deus para levar esta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo ao coração de alguém, porque esta mensagem é o pão do céu para o tempo presente. Em São João 6,35, nós ouvimos Jesus falando isso para nós. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você nunca vai ser um anêmico espiritual, um sedento espiritual, mas você vai ser alimentado do pão do céu. E o pão do céu nesta era presente é o quê? É esta mensagem que Deus tem colocado ao nosso favor. É essa mensagem que nós temos anunciado através desta programação, que te livra do engano religioso e te traz para a mensagem da hora. Como isto é grande! E na mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, profeta de Deus para esta era, William Marlon Branham, ele nos traz uma grande lição. Ele diz assim: agora vejam, eles nunca entraram, mas eles ouviram a palavra. Eles ouviram a palavra, ouçam, vejam que tipo de doutrina que eles ouviram. Veja se isso se compara com as igrejas agora. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Isso foi depois que Moisés havia atravessado. E o cântico do Cordeiro dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é aquele Cordeiro? Senhor Deus Todo-Poderoso? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Vem que eles reconheceram ser Ele? Não a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Santos. Sim,
Eles foram lavados através das mesmas águas que você está sendo lavado agora, ouvindo a palavra na fé e poder de Jesus Cristo, sendo todo-poderoso. É toda a revelação no princípio. Todas as coisas estão envoltas na revelação de quem Jesus Cristo é. Deus feito carne no nosso meio. Você tem ideia disso? Que Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós, não uma segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas o próprio Deus Todo-Poderoso, e é por isso que nós recebemos esse nome no nosso batismo. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.